Oi pessoal, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Desejo a todos uma semana abençoada na presença de Deus. E eu quero hoje deixar um versículo para a nossa meditação que está aqui em Tito, capítulo 2 e o versículo 8, que está escrito: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Esse versículo que eu acabei de ler faz parte da carta escrita pelo apóstolo Paulo a Tito, e ele vai dar muitos exemplos, né? Vai chamar Tito e vai escrever a ele, vai dizer as maneiras como ele deveria orientar os crentes ali da sua época, do lugar onde ele vivia, e vai estar ali orientando Tito, dizendo, vai trazer conselhos para os anciãos, as pessoas mais velhas, como eles deveriam se comportar, os cristãos, né? As mulheres mais velhas, as mulheres casadas, vai falar com relação aos jovens. E o que eu quero falar, esse versículo que eu acabei de ler, foi Paulo escrevendo a Tito e falando da maneira como aqueles que serviam a Deus deveriam falar. E aqui ele vai dizer que a linguagem daquele que serve a Deus, do cristão, ela tem que ser uma linguagem sã e uma linguagem irrepreensível. Por quê? Para que o inimigo ele não venha ter do que falar de nós e que ele venha ser envergonhado. Jesus, quando ele foi ali interrogado pelos fariseus uma certa vez, pelos escribas, porque os seus discípulos estavam ali comendo pão sem lavar as mãos, ele respondeu e disse que o que contaminava o homem não era o que entrava na boca, mas sim aquilo que saía da boca. E aqui a gente aprende com essa mensagem, com essa palavra que está dizendo que nós, como servos do Senhor, temos que ter uma linguagem sadia. Para quê? Para que nós não venhamos ser contaminados. Temos que ter uma linguagem sã, uma linguagem irrepreensível, uma linguagem saudável, uma maneira de falar diferente, porque nós fomos chamados para ser sal na terra e para ser luz no mundo. Significa dizer que nós temos que ser não melhor de que ninguém. Nós não fomos chamados para ser melhores, não. Fomos chamados para ser diferentes, porque nós temos o melhor em nós, que é Deus e a sua palavra. E por isso que nós precisamos ser diferentes. Tiago também disse que não pode jorrar da mesma fonte dois tipos de água. E eu e você, como servos do Senhor, não podemos ter uma postura na igreja quando estamos diante dos irmãos, quando estamos diante de um microfone, né? Quando recebemos uma oportunidade, ter uma maneira de falar, uma maneira de se comportar, e quando sair dali sermos pessoas diferentes. Não. Os conselhos que Paulo ele deixou aqui para que Tito ensinasse aquelas pessoas a maneira de se comportar, dentre todas, a maneira que elas deveriam falar, eram conselhos práticos que as pessoas deveriam ter e aplicar nas suas vidas, no seu cotidiano. Então eu e você precisamos ter uma linguagem diferente na igreja e fora da igreja, no horário do culto e fora do horário do culto. Precisamos entender, independente de ter cargo ou de não ter cargo, de ser líder ou de ser liderado, de pregar a palavra ou de somente ouvir a palavra de Deus, que eu e você, todos aqueles que dizem servir ao Senhor Jesus, que se dizem servos de Deus, devem ser diferentes na maneira de ser, na maneira de agir, de se comportar e também na maneira de falar. Não convém a um servo de Deus ter uma linguagem repreensível, uma maneira de falar que alguém que de repente não sirva a Deus olhe para mim, para você e diga: mas como é que você como crente, como é que você como servo de Deus fala esse tipo de coisa, diz esse tipo de nome, dá palavrão, não fala coisas que convém a um servo de Deus? Não. Aqui diz que quando eu e você, está escrito que quando nós temos um comportamento da maneira como deve se ter, da maneira como se espera de um crente, quando nós temos um comportamento de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que nos é ensinado, Satanás, ele é envergonhado. É motivo de vergonha para Satanás ver eu e você. Ele não tem o que falar do servo de Deus que busca andar conforme a palavra do Senhor diz, que busca andar, que busca viver e que busca falar uma linguagem sã e uma linguagem irrepreensível. Mas da mesma forma que Satanás, ele é envergonhado quando eu e você temos uma conduta, uma postura, uma linguagem de crente, quando o contrário acontece, a vergonha, ela fica para o servo de Deus. Então que eu e você, que nós venhamos aprender através dessa palavra que é importante sim. É importante o que a gente pensa, é importante o que a gente sente, é importante o que a gente faz e também é importante o que a gente diz, porque aqui está escrito que devemos ter uma linguagem saudável, uma linguagem diferente, porque nós somos um povo diferente. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente em nome de Jesus.